Muito bem, rapaziada do Mundo Edu, do Mundo História, estamos aqui para mais uma aulinha para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga em sua primeira fase, a nossa aula de Grécia 1. Vamos lá, Rui! Muito bem, rapaziada, nós estamos começando hoje nosso assunto de Antiguidade Clássica, né? Que vai englobar Grécia e Roma, que são as civilizações que deixaram um legado aí na política, na filosofia, nas artes, que é muito significativo para a nossa civilização atual. Então nós vamos começar a falar sobre as raízes da cultura da civilização ocidental dentro da Grécia. É bem Aquiles que o senhor sabe? Aquiles que o senhor sabe? Eu vou embutindo piadinha com Grécia, vamos ver se o senhor pega, tá bom? Rapaziada, a Grécia, chamada pelos gregos de Hélade, os gregos que se chamavam assim de helenos, a civilização grega, uma das mais esplendorosas civilizações da história da humanidade, que surge lá na região da Península Balcânica, aqui no nosso mapinha, ó, é uma região, moçada, que ficou destacada na antiguidade por toda a sua fragmentação política, mas por toda a sua coerência e a sua união cultural que depois foi passada para a posteridade, através da criação da filosofia, através da criação de uma visão racional, humana e antropocêntrica de mundo, através aí das artes exuberantes, através, moçada, inclusive e talvez principalmente por seu regime político da democracia que surgiu naquela civilização. Mas essa Grécia antiga, rapaziada, da polis, de Atenas e Esparta, né, da valorização ao ser humano, ela demora um pouco para se construir. Então nós temos todo um caminho para trilhar para chegar até, por exemplo, a democracia grega lá por volta do século 6 a.C. Normalmente, moçada, nós dividimos a Grécia nesses 5 períodos aqui. O período pré-homérico, do século 20 ao século 12 a.C., o período homérico, do século 12 ao século 8 a.C., o período arcaico, do século 8 ao século 6 a.C., o período clássico, do século 6 ao 4 a.C., e finalmente o período helenístico, do século 4 ao século 2 a.C. E na aulinha de hoje, moçada, a gente vai estar separando aqui os 2 primeiros períodos, quando a Grécia está em sua formação embrionária, quando ainda não existiam Atenas, Esparta e as grandes cidades, quando os primeiros povos estão vindo para a Grécia. Rapaziada, o primeiro período da Grécia é o período que a gente chama de pré-homérico, quando os primeiros povos que a gente chama de indo-europeus, que vinham de regiões aí diversas do norte da Europa e arredores, eles acabam vindo se fixar dentro da região da Grécia. São os aqueus, os jônios, os eólios, que acabam vindo por volta do século 20 a.C., nesse período que a gente chama de pré-homérico, e se estabelecendo naquela região toda acidentada geograficamente da Grécia, que é uma região segura para povos que queriam um processo de sedentarização. E aí os aqueus, os jônios e os eólios acabam se misturando aos pelasgos, que era uma espécie de população nativa da Grécia, sobre a qual a gente não tem lá muita informação, e eles acabam, desse cruzamento, fazendo com que surja a primeira civilização grega. Moçada, nasce daí a civilização creto-micênica, a primeira civilização da Grécia, que na verdade é marcada pela cidade de Micenas, fundada pelos aqueus, em junção com a ilha de Creta, que é uma ilha que existia já anteriormente. Creta, rapaziada, que é uma ilha misteriosa. A gente não tem lá todas as informações sobre essa civilização, porque é uma civilização que, por exemplo, tinha um sistema de escrita que ainda hoje não conseguiu ser decifrada. Então muitas informações que nós temos de Creta são da arqueologia, são das pinturas em baixo relevo encontradas em vasos dos cretenses, são de pinturas que a gente tem sobre Creta. E Creta tem um detalhe que é muito interessante no conjunto da antiguidade. Creta é uma civilização marcada pela presença feminina. As mulheres de Creta, pelo que a gente sabe, elas lutavam boxe. Elas faziam touradas.
Aplausos. Elas tinham participação dentro da sociedade. A principal divindade de Creta é a deusa mãe. Essa senhora aqui, os seios de fora segurando umas cobras, né? Nunca entendi muito bem. Mas, moçada, esta é a divindade principal e dificilmente você vê nas civilizações antigas uma divindade feminina como a principal divindade de uma civilização. Eu, particularmente, sempre imaginei essa deusa mãe, uma mulher com os seios de fora, né, que ficava com umas cobras e dançando assim, né. Não sei se era a minha visão perturbada da coisa, não sei. Mas de qualquer maneira, rapaziada, Creta, uma ilha marcada pela presença feminina e pela participação feminina, acabou sendo dominada por Micenas e daí nasce a civilização creto-micênica. Comércio, escrita, artes, tudo isso marca a civilização creto-micênica. E rapaziada, foi possivelmente nessa época que aconteceu, se é que aconteceu, a Guerra de Troia. Gente, a Guerra de Troia, que é um dos elementos centrais da mitologia grega antiga, se aconteceu efetivamente, ela pode ter sido uma guerra dos gregos tentando a passagem do mar Egeu, que é o mar que banha a Grécia, para o Mar Negro. Troia seria uma cidade que ficava na passagem do mar Egeu para o Mar Negro e os gregos estavam tentando conquistar aquela cidade. Ah, mas Bussunda, mas daí não existiu, tipo, o Brad Pitt que foi lá lutar e brigou com os caras e depois os caras acertaram uma flechada no calcanhar dele e ele faleceu? Olha, gente, a história de Troia, que foi narrada inclusive nesse filme aí, que tem o Brad Pitt. Quem é você, soldado? Aquiles. Ela é uma história baseada na mitologia. Afora, moçada, mitologia, arqueólogos, historiadores e afins tentam encontrar uma verdade sobre a Guerra de Troia, que talvez tenha sido essa versão que eu falei, uma guerra pela passagem do Mar Negro. Moçada, o fato é que se a Guerra de Troia aconteceu, talvez ela tenha acontecido por volta do século 13 a.C. E depois disso, a Grécia vai passar por um momento bastante conturbado, marcado pela invasão dos dórios no século 12 antes da era cristã. Os dórios, moçada, são mais um povo indo-europeu, são fortes guerreiros, possuem muitos cavalos, possuem armas de ferro e os dórios conseguiram impor sua dominação sobre a civilização que existia anteriormente e, mais do que isso, conseguiram desarticular a civilização creto-micênica devido à violência de sua invasão. Muita gente fugiu da Grécia, moçada. Muita gente foi para as ilhas. O Mar Egeu tem mais de 300 ilhas e muita gente se retirou dali por conta dessa invasão violenta dos dórios, ocasionando aí aquilo que a gente chama de a primeira diáspora grega, a primeira dispersão dos gregos em direção ao Mar Egeu. Estava começando o segundo período da história grega, a Grécia Homérica. O momento, moçada, em que os gregos eles deixaram de viver em uma civilização comercial anterior e passaram a se organizar em núcleos rurais chamados de genos. Moçada, normalmente nós traduzimos genos como a grande família. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família. A grande família constitui-se numa unidade de emergência quando o pessoal fugiu para o meio rural, no meio dessa invasão aí dos dórios. E essa grande família, ela não é uma família que tem 10, 20 pessoas, tem centenas de pessoas, todas ligadas por laço de parentesco, fugindo para o meio rural e se estabelecendo por lá. E o interessante da gente saber, moçada, que é uma grande família, é porque se organiza de maneira que parece realmente uma unidade familiar. Tudo era controlado por um chefe. E você sabe como que se chama, na verdade, o chefe da grande família?
Mas você precisou pensar tanto para chegar a uma conclusão tão óbvia? Não, rapaziada. O chefe da grande família é o pater. Da onde inclusive vem as palavras paternidade, paternalismo e pai. E funciona como uma estrutura familiar. O pater, ele é o dono de tudo, mas ele é dono em nome da família. É que nem em casa. O pai é o dono da casa, mas tem um quarto para ti, tu pode ir se alimentar na cozinha, tu pode ver TV na sala, tu pode levar quantos namorados e namoradas quiser para casa, ou não. Mas de qualquer maneira, tu tem que entender que nessa unidade familiar existe um trabalho coletivo. O gênus se organiza como uma família e se existe uma diferenciação dentro do gênus é em relação ao parentesco com o pater. Imagine você, moçada, que esse círculo aqui, ó, é o gênus. A figura mais importante do gênus, porque é quem dá coesão familiar para esse gênus, é o pater, que está aqui no centro. Só colocar o P de pater. Depois do pater, quem que seriam as pessoas mais importantes? Moçada, aqui ó, FDP, os filhos do pater. E existia, moçada, um monte de FDP naquela sociedade, assim como existe hoje em dia. Mas os filhos do pater não viviam melhor que ninguém, viviam todos em condição de igualdade. A importância deles se dava porque um dia eles iam ser o pater, um deles pelo menos. Até que aconteceu o seguinte, rapaziada. Depois de um tempo de turbulência, por causa da invasão dos dórios, os gênus foram se estabilizando, as coisas foram se tranquilizando, a população passou a viver melhor, se produzia mais alimentos, se comia melhor. Se comia mais e se tinha mais pessoas, começava a ter um crescimento demográfico dentro dos gênus. Com o crescimento da população dos gênus, vai começar a faltar terra. E aí, moçada, nós teremos um problema. Aquela unidade familiar não vai mais conseguir existir. Faltando terras, um belo dia o pater vai fazer uma reunião com os seus filhos, com todos os parentes. E, moçada, dentro do gênus, além de ter o filho do pater, tinha a esposa do filho do pater, que tinha o irmão da esposa do filho do pater, que tinha o primo dela, que era casado com a mulher lá do café, que era amante do açougueiro, que era casado com a tia costureira, que era amante lá do cara que era dentista, que era vizinho e amigo e amante da prima, do irmão, do tio, do vizinho do pater. Era muita gente. Sei disso, saquei, já saquei, tem tempo. E aí, rapaziada, quando o pater vê que falta terras, aqueles que têm parentesco mais distante, eles vão ter que ficar sem terras. E o pater resolveu começar a distribuir as melhores terras e a acabar com aquela unidade familiar. E os filhos do pater foram os beneficiados. Então nós vamos fazer uma divisão aqui de terras, porque não tem mais como administrar tudo. E eu vou dividir as terras entre os aristói. Aristói, moçada, é uma palavra grega que quer dizer melhores. É daí, inclusive, que vem a palavra aristocracia, o governo dos melhores. Os filhos do pater eram os aristói. E eles ficaram com as terras e aquela unidade familiar estava se dissolvendo no final do período que a gente chama de homérico. O pessoal que ficou sem terra acabou migrando e fazendo a segunda diáspora grega. Agora muitos gregos foram morar na Ásia Menor, alguns foram morar lá no sul da Itália, na região da Sicília, onde que foi criada a Magna Grécia, e até alguns gregos foram morar no norte do Egito, fundando uma cidade com autorização do faraó, chamada Náucrates. Os aristói ficaram e começaram a se organizar em associações para defender as suas propriedades. Um aristói se juntava com outros aristói e eles acabavam formando uma frátria. As frátrias se juntavam entre si e formavam tribos. As tribos formavam demos. E a união dos demos mais tarde acabou dando origem às polis, às cidades-estado. Cidades governadas pelos aristói, os melhores. Cidades com governos aristocráticos em suas origens. Moçada, um detalhe. Por que esse período é chamado de homérico? Por conta das poesias de Homero, o poeta cego. Porque na verdade, moçada, durante o período homérico desapareceu a escrita que existia da civilização creto-micênica e não temos muitos registros
escritos desse período. E nem Homero escreveu nada sobre esse período. Porque Homero era um poeta cego que viveu aproximadamente no século 8 a.C., narrando a Guerra de Troia, que talvez aconteceu no século 13 a.C. Por tradição oral, a Ilíada, que conta sobre a Guerra de Troia, e a Odisseia, que fala do retorno de Odisseu ou Ulisses da Guerra de Troia, foram passando de geração em geração. No período clássico da Grécia Antiga é que foram escritas a Ilíada e a Odisseia. Tu entendeu a loucura? Acontece uma guerra no século 13 a.C., essa guerra é narrada no século 8 a.C. e ela é só escrita no século 6 a.C. A fonte não é muito confiável, aliás, é nada confiável, mas é uma grande referência que a gente tem para estudar esse período que chamamos de homérico. Moçadinha, vai fazendo teus estudos. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre as cidades-estados, sobre as polis, sobre a Grécia, essa que a gente conhece, essa que sempre está aparecendo aí nesses canais de documentário, no National Geographic, no Discovery Channel, History Channel, Sexy Hot e afins. Bom. No mais, fica um abraço, bons estudos, permaneçam com a gente vai estar contigo até o topo do Enem, até ter o primeiro lugar nas universidades federais, até tu ser aquilo que tu quer ser da vida. Certo, rapaziada? Um grande abraço da equipe do Mundo Edu, vamos nós, vamos seguir em frente sempre.